Hoje vamos falar a respeito da importância da igreja. Oh, glórias! A importância da igreja. Nós estamos vivendo dias, queridos, em que a igreja ela tornou-se uma espécie de vilã. A igreja é vilã. A igreja não mais reúne o povo de Deus porque entende-se que nós somos a igreja. E os camaradas batem no peito e dizem: eu sou a igreja, e eu não preciso ir na igreja, porque eu sou a igreja. Irmãos, esse é um entendimento muito equivocado. A palavra de Deus nos fala a respeito da igreja como reunião de pessoas, reunião do povo do Senhor, reunião dos salvos, é a congregação do Senhor. É certo que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Quando nós somos fiéis, somos cheios do Espírito Santo, diz a palavra que o Espírito Santo habita em nosso coração. Oh, glórias! Mas é preciso ser uma pessoa santa. É preciso viver a santidade para que sejamos de fato templo, morada do Espírito Santo de Deus. No entanto, o morar do Espírito Santo de Deus na nossa vida não nos fazem igreja. A igreja somos nós reunidos. É preciso entendermos isso. Só que nesses últimos tempos, amados, a palavra tem sido desvirtuada por completo, deturpada de todas as formas possíveis, e já não se acha necessário estarmos congregados, já não é importante. E depois do advento da pandemia e essa história de live, pior ainda. Eu estou na live. Irmãos, live não é culto. Live não é você congregar. Congregar é quando você está junto. Ah, mas estamos no mesmo espírito. Mas como é que você está em mesmo espírito? Queridos, nem sempre essas coisas funcionam dessa forma. É preciso que haja um esforço de cada um de nós para estarmos juntos, congregados, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração e também adorarmos, cantarmos louvores, fazermos nossas petições. É evidente que temos que fazer isso também na nossa casa. Na verdade, a nossa vida precisa ser de louvor, de adoração, de oração. Nós precisamos ter uma vida continuamente ligada ao Senhor a cada instante. Sim, é dessa forma. No entanto, o Senhor deixou um momento especial para que juntos possamos louvá-lo e adorá-lo. E se você observa na palavra de Deus, desde os tempos muito antigos, a congregação é uma realidade. O povo sempre estava congregado. Quando você olha no Antigo Testamento, existia ali o templo, existia o tabernáculo, o povo reunido. Quando você vai para o Novo Testamento, depara-se com Jesus reunido. Jesus frequentando a igreja, a sinagoga, a igreja da sua época. Mais à frente um pouco, você depara-se com a igreja primitiva, primeiro reunida nos lares, depois evoluiu, tornou-se templos, mas eram pessoas reunidas. Nos lares, as pessoas estavam juntas, louvando e exaltando o nosso Senhor e Salvador. A igreja é importante, nós não podemos tirar a importância, porque da forma que estamos indo, amados, o inimigo quer, de todas as formas, apagar a presença de Deus no nosso coração. E nós temos visto, e isso tornou-se comum, e agora, nesses últimos tempos, mais efetivamente, que ir à igreja não é uma necessidade, não é mais uma obrigação, porque eu posso ficar na minha casa, eu estou em comunhão com Deus, eu posso ficar. Mas o interessante, quando nós temos comunhão com Deus, somos impulsionados pelo Espírito Santo, porque é Ele que dirige a nossa vida. E se o Espírito Santo dirige a nossa vida, Ele quer que a palavra se cumpra no nosso ser. Portanto, amados, o Espírito de Deus
não é contra a existência da igreja física, da congregação, não, de forma alguma. Na verdade, é o Espírito Santo de Deus que fala-nos a respeito dessas situações. Se está narrado na Bíblia, é porque o Espírito Santo assim desejou, assim deixou escrito, e nós temos que observar os princípios do Senhor para a nossa existência. Amém? E quando você vê, por exemplo, as cartas de Paulo, Paulo escreveu à igreja de Éfeso, de Corinto, da Galácia, entre outras tantas. Essas ficaram registradas para a gente, mas com certeza Paulo escreveu para outras tantas que não ficaram registradas. Paulo foi um homem que trabalhou incansavelmente. Ele fez a obra de Deus de forma incansavelmente. O que o Espírito Santo achou por bem deixar registrado é porque era o suficiente para nós entendermos a mensagem. Da mesma forma que os milagres de Cristo não ficaram todos registrados, apenas 35, se não estou equivocado, ficaram registrados na palavra. Quando na verdade o Senhor fez inúmeros, milhares de milagres. Mas aqueles que foram registrados são suficientes para que a nossa fé seja alicerçada, para que nós possamos ter convicção que Jesus é o Messias. Amém? Oh, glórias! Vamos orar. Senhor Deus, eu quero clamar que Tu nos dê a direção desta palavra. Fala conosco, Senhor, para que nós possamos ter alicerces firmes, alicerçados na Tua palavra, para que vivamos a Tua verdade acima de tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? É claro, amados, que da mesma forma que existe a igreja fiel ao Senhor, estamos vivendo dias em que existe o joio. E quantas igrejas que hoje não são fiéis, que não honram o Criador, mas é nosso dever conhecer a palavra, porque quando conhecemos a palavra, o Espírito Santo de Deus nos dá a revelação. Oh, glórias! Você não será convencido pelo homem. O homem não convence ninguém, convence a carne, apenas o intelecto. Mas é o Espírito Santo de Deus que convence você. É o Espírito Santo de Deus que trabalha o teu coração. Quando você é fiel, onde quer que você esteja congregado, você há de ver o certo e o errado, aquilo que não está de acordo com a palavra, aquilo que está de acordo. Mas hoje, amados, as pessoas estão religiosas, e elas estão ligadas à denominação, ligadas à religião, e em detrimento da palavra, não querem seguir os princípios. Não observam mais a palavra. A Bíblia diz, não faça dessa forma. Porém, a igreja prega de forma contrária. Ah, mas eu estou aqui, é uma igreja boa. Aqui estão meus amigos, aqui estão os meus familiares, aqui estão as pessoas que eu gosto. Aqui está bom para mim. Mesmo que os ensinamentos sejam contrários aos princípios de Deus. Se você quer viver Deus, quer ser cheio do Espírito Santo, faça aquilo que está na palavra. Congregue no lugar onde a palavra do Senhor é pregada, onde a verdade do Senhor é manifestada, onde o Senhor fala. E essa deve ser a realidade de cada um de nós. Amém? Vamos ouvir o que o salmista Davi disse? Olha só, Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Oh, glórias! Irmãos, está subentendido, Davi tinha prazer no Senhor, alegria no Senhor, satisfação em estar congregado, louvando e adorando o Todo-Poderoso. Essa mesma alegria precisa estar dentro do nosso coração. No decorrer dessa palavra veremos afirmações bíblicas para a igreja. São textos bíblicos que devemos observá-los, meditar nos mesmos e deixar que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração. E o primeiro, Deus é digno de nossa adoração. Oh, glórias! Irmãos, nós nos preocupamos com uma série de fatores, mas muitas vezes não estamos preocupados em oferecer o melhor louvor, a melhor adoração, o melhor para Deus. Quando nós voltamos ao Antigo Testamento, quando era feito um sacrifício, era oferecido o melhor novilho, a melhor ovelha.
Não poderia ter nenhum tipo de defeito, nada. Tinha que ser perfeita. O nosso louvor ao Senhor, irmãos, tem que ser perfeito. O eterno tem que se agradar naquilo que nós temos a oferecer. Salmo 100, versículos 4 e 5. Ouça o que diz a palavra. Entrai pelas suas portas, portas do templo, com ação de graças, e em seus átrios, átrios é o pátio da igreja. Nós temos um átrio, essa área é um pátio, é um átrio. E aos seus átrios com louvor, dá-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e a sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Amém? Oh, bênçãos! Irmãos, somos ensinados a buscar a casa do Senhor, a passar pelas portas da casa do Senhor e fazermos isso com ações de graças. O que é ações de graça? Alegria, satisfação. Como disse a pastora, não um peso, mas o prazer de estar na casa de Deus. A igreja não pode ser um fardo na vida da gente, já que somos de Cristo, propriedades do Senhor, e juntos, congregados, adorarmos o nosso Senhor é o dever. Somos propriedade do Senhor, irmãos. Como é que podemos pensar de forma diferente? E o salmista diz: entrai pelas suas portas, pelas portas do templo, com ações de graças, e em seus átrios, com louvores. Oh, glórias! Em seus átrios com louvores, dá-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e a sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Nós vemos duas verdades, duas ou três ou quatro ou cinco, enfim, verdades são tantas, mas duas verdades principais. Primeiro, entrarmos na casa do Senhor, fazermos isso com alegria, e motivados pela bondade do Senhor, benignidade, fidelidade. Oh, glórias! Veja como Deus age. Se nós quisermos experimentar tudo isso, irmãos, é preciso nos envolvermos com Ele. Oh, glórias! Nos envolvermos com o Senhor. Amém? Segundo aspecto, vá à igreja para encontrar o Senhor, buscar orientação e para meditar sobre Jesus. Ouça, Salmo capítulo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém? Queridos, somos chamados a atenção para uma realidade. O salmista diz: eu peço ao Senhor, eu busco. Além de pedir, ele buscava, eu busco. O que ele buscava? Morar na casa do Senhor, estar continuamente na casa do Senhor. Para aquele povo do Antigo Testamento, irmãos, o templo era extremamente importante, tinha uma importância fundamental. Eles alegravam-se em saber que existia um templo, eles tinham um prazer naquilo. Nós precisamos herdar deles essa realidade, nos alegrarmos em saber que temos um templo no qual podemos congregar com nossos amados, que temos essa liberdade. Além dessa alegria de poder estar no templo, ele diz que ele buscava ali a orientação de Deus para a sua vida, a direção do Senhor. Muitas vezes nós queremos que Deus fale com a gente. Quem aqui não quer que Deus fale, não é verdade? Acho que todos nós sonhamos: ó Senhor, fala comigo. Talvez você já orou assim: ó Deus, fala comigo. Fala, meu Deus, eu quero ouvir a tua voz. Ó Deus, fala comigo, Senhor. Mas não temos prazer nem mesmo em congregados adorar o Todo-Poderoso. Como é que Deus vai falar? Se nós não temos prazer em estarmos na sua casa, como é que Deus vai falar com a gente? Não é um contrassenso? Se eu quero ouvir a voz de Deus, eu tenho que estar em sintonia com a vontade de Deus. Este é o princípio, irmãos, é o princípio. E o salmista diz que ele ia ao templo buscar a orientação do Senhor, também contemplar a beleza do Todo-Poderoso.
Veja, o templo do Antigo Testamento não tinha imagens. Não tinha imagens. Quando ele ia contemplar a beleza do Senhor, eram os louvores, a adoração, exaltar, glorificar o Criador. Porque ele não ia ver algo físico. Oh, estou vendo algo físico. Oh, que maravilha. Oh, Todo-Poderoso, Tu és magnífico. Oh, não. Não existia isso. Na verdade, era uma cortina aqui na frente, que separava aqueles que estavam lá, no átrio do Santo dos Santos. Se alguém adentrasse, via apenas uma cortina, nada mais. Lá atrás da cortina tinha a Arca da Aliança e outras coisas mais. Porém, eles viam a cortina. Veja como são as coisas. O salmista tinha prazer em contemplar a beleza do Senhor, mesmo sem ter nada para ver. Nós precisamos ter esse mesmo prazer em contemplar a beleza do Senhor. A alegria de estar diante dEle, louvá-lo, adorá-lo, glorificá-lo. Oh, glórias! E ainda, meditar no seu templo. Meditar. Meditar, irmãos, é pensar naquilo que é de Deus. É você refletir sobre a grandeza do Senhor. Refletir no poder de Deus. É você refletir naquilo que Deus pode fazer. E quando você medita, o Espírito fala contigo. Oh, glórias! Portanto, amados, a igreja tem a sua importância. Ela é importante. É um lugar de adoração. É um lugar para nós contemplarmos a beleza do Senhor, para ouvirmos a voz do Todo-Poderoso, para nos alegrarmos com Ele. Terceiro tópico. Nesses últimos dias, ainda é mais importante ir à igreja. Irmãos, quando as coisas vão mal, quando as coisas ficam difíceis, nós temos que fazer o quê? Correr para a presença do Senhor. Se no tempo que as coisas estão boas, nós corremos para os pés do Eterno, quando as coisas ficam complicadas, mais ainda precisamos buscar a Deus. Mas o que é que nós temos visto nesses últimos tempos? O abandono ao Senhor. Não congregamos por uma série de fatores. Estamos cansados, trabalhamos o dia todo, trabalho pesado, quem sabe? Estou com a unha do dedo do pé encravada e dói, não é assim? Dor de cabeça, pandemia, o vírus, olha o vírus. E tantas outras coisas, tantas que você pode citar, talvez dezenas de situações que são comuns àqueles que não estão aqui, ou para você não ir à igreja. Mas, amados, nós somos aqueles que observamos a palavra de Deus. Nós não podemos fazer parte desse grupo que há 2000 anos atrás já existia. Hoje são chamados de desigrejados. Eles acham que não é preciso mais ir à igreja porque nós somos o templo. Nós somos o templo. Mas ouça o que está em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Qual é a recomendação do Senhor para a nossa vida? Ninguém sabe quem foi que escreveu esse texto, mas com certeza inspirada pelo Espírito Santo, ou seja, tinha o aval, o ok, o carimbo de ok do Espírito Santo de Deus, tanto é que está na palavra. Mas veja, não deixemos de congregar como é costume de alguns. O Senhor estava repreendendo aqueles que não queriam congregar. Veja como são as coisas. Façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, essa ideia de viver independente de Deus, ela é antiga, sempre existiu. E nós vemos aqui a repreensão que o Senhor, através de seu servo, envia à igreja. Nós não podemos observar os seus ensinamentos, por isso ou por aquilo outro. Irmãos, nós temos que nos esforçar, nós temos que nos esforçar para estarmos congregados, para estarmos louvando, adorando o Senhor. Deus não precisa da gente, eu já falei isso 1000 vezes, Deus não precisa de mim para nada. Oh meu Deus, para que Deus precisa de mim? Se Ele quisesse,
vocês ouviriam a voz dele aqui. A voz ecoando. Deus pode fazer isso. Deus fez uma jumenta falar. Veja, Deus fez uma jumenta falar, porque Ele não poderia fazer a voz ecoar neste lugar? Para que Ele precisa de mim? Para que Ele precisa de você? Se Ele quer ser adorado, os anjos estão lá. Santo, 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 santo. De verdade, na real, profundo. Louvor profundo. Mas a grande misericórdia de Deus, irmãos, nos alcança. E Ele permite que estejamos juntos nessa caminhada em direção aos céus. Não podemos permitir que os motivos mais adversos e insignificantes nos tire dessa visão de Deus, que é a visão de estarmos juntos, congregados. Reflita um pouco. Quantas vezes você ficou em casa apenas porque não quis ir à igreja, mas sem nenhum motivo? Hoje eu não vou na igreja não. Não é assim? Hoje eu não vou na igreja. Aí fica lá de bobeira. Fica lá. Aí liga a televisão, aparece uma maldita novela ou... Enfim, tantas coisas que o diabo tem para seduzir as pessoas. Você não veio à igreja, mas o diabo ficou lá enchendo a tua mente. Porque dificilmente alguém fica em casa, procura na internet. Dificilmente, isso quer dizer que existe alguns que fazem, claro. Dificilmente alguém fica em casa, vai no YouTube, vou pegar uma pregação. Não fui à igreja, mas vou ouvir uma pregação aqui. Vou ouvir uns louvores. Dificilmente acontece. Quando você não vem à igreja, geralmente o teu tempo é preenchido por aquilo que não louva, que não adora o Senhor. Com raras exceções. Mas todas as regras têm exceções. Amém? O homem, ele é enrolado pelo maligno. É preciso muito cuidado, amados. Nós temos que congregar, estarmos juntos, porque esta é a vontade do Senhor. Hebreus 10, 25, mais uma vez. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Esse texto foi escrito para a igreja do Novo Testamento, para a igreja chamada cristã. Quarto aspecto. Deus promete a sua presença, mesmo que seja um grupo pequeno de crentes. Oh, glórias! Que diz a palavra? Mateus, capítulo 18, versículo 20. Ouça o que disse Cristo: pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Irmãos, há um detalhe nessa palavra de Cristo que muitas vezes passa desapercebida. Ela passa quase imperceptível. Cristo não disse, onde estiver um, eu estarei com ele. Mas 2 ou 3 reunidos. 2 ou 3 em números, né? Mas 2 ou 3. Ou seja, queridos, essa ideia de não vir à igreja para ficar em casa sozinho, não significa que o Senhor está com você. Entenda o que eu estou falando. Nós estamos falando a respeito de estarmos congregados. Evidentemente que o Espírito Santo anda com a gente 24 horas por dia, e eu não ando no grupo de pessoas 24 horas por dia. Não é nesse aspecto. Mas aqueles que ficam em casa dizendo, eu vou ficar aqui porque eu sou a igreja, porque eu aqui posso fazer, enfim. Quando você tem uma igreja para ir. Entendeu? É nesse aspecto que Cristo está falando. É nesse aspecto. E nós precisamos aprender com Cristo Jesus, amados, a necessidade de estarmos reunidos em nome dEle. E a reunião não se faz com uma pessoa só. Impossível você se reunir com você mesmo. Fazemos com um grupo de pessoas. E esta é a ordem do Senhor para a nossa vida. Nós temos que aprender com Cristo as coisas básicas e simples, sem muitas complicações. Sem muitas complicações. Amém? Esse texto é claro, não é verdade? Não há nem o que falar a respeito dele. A palavra de Cristo Jesus já é completa. Quinto aspecto.
Alegrar-se por ter a liberdade de adorar a Deus. Irmãos, alegre-se, porque nós temos a liberdade para adorar a Deus. E tudo leva-nos a crer que essa liberdade será tirada num futuro não muito distante. Antes da volta de Cristo, a igreja há de padecer, há de sofrer, há de sofrer. Dias atrás, uma irmã disse: pastor, eu quero congregar com vocês, porque eu não consigo encontrar aqui na minha cidade um local onde o evangelho de Cristo seja pregado, de fato pregado. Porque a igreja, infelizmente, muitas delas estão vivendo um sincretismo religioso. Um sincretismo religioso, uma mistura de religião. São essas religiões pagãs, é o judaísmo, o cristianismo e entre outras coisas que são tudo misturado, jogado no liquidificador e dado para as pessoas. E nós temos visto hoje muitas igrejas com essa história do judaísmo. As pessoas usando aquele chapéuzinho, o quipá, usando o chale, o talit, pessoas com candelabro, a Arca da Aliança. Quantas igrejas que você vê a Arca da Aliança? Festas exclusivas do judaísmo que não tem nada a ver com a gente. Entre outras situações, quando você vai para as igrejas neopentecostais, você descobre a arruda, o sal grosso que purifica, não mais o sangue de Cristo, mas o sal grosso que purifica. Você vê os ídolozinhos que não são talvez imagem de pessoas, mas tanto de coisa, tanto de bugigangas que as pessoas levam para casa. Tudo isso, irmãos, faz que nós possamos entender que os dias da igreja fiel está cada dia mais contado e elas estão cada dia mais escassas. Porque é difícil você ver uma igreja reunida com esse grupo de pessoas tão pequeno. Mas como é que nós podemos encher a igreja? Vamos trazer um tanto de coisa e colocar aqui dentro. Porque as pessoas querem isso. Foi assim no Antigo Testamento, em que os profetas profetizavam aquilo que a igreja queria ouvir. Foi assim lá no início da igreja, onde apareceram os falsos profetas, e Paulo bateu sempre nos falsos profetas. É assim nos dias contemporâneos, em que a igreja está misturada. A igreja já não prega o evangelho, E nós precisamos ter alegria, irmãos, alegria, porque ainda é possível, congregados, louvarmos de fato o nome santo de Deus. Salmo capítulo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Glórias! Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Irmãos, está difícil ir à casa do Senhor nesses últimos tempos. Não se engane. Se nós observarmos bem tudo, passarmos ao crivo da palavra, passarmos na peneira da palavra, vamos descobrir, irmãos, que a igreja já não é tão igreja quanto parece. Nós temos que valorizar a palavra de Deus. E o salmista diz que ele tinha alegria em estar na casa do Senhor. Que tenhamos a alegria, enquanto é possível, estarmos congregados para louvarmos e adorarmos o amado Jesus. Amém? Nós temos que arrancar todos aqueles sentimentos de preguiça, de indisposição e outros tantos. É a carne, é a tal da carne. Mortificar a carne, para que no dia em que a igreja estiver reunida, a congregação dos justos, a congregação do povo de Deus, possamos ser o primeiro a chegar, para nos alegrarmos com o nosso amado Jesus. Glórias! Irmãos, tem que ser uma alegria, mas também é um dever, é uma obrigação. As coisas de Deus são interessantes, porque o Senhor, Ele coloca diante de ti o direito de escolha. Mas se você escolheu por servi-lo, tu és obrigado. É obrigado a fazer segundo aquilo que Ele quer. Caso contrário,
siga o caminho longe dele. Mas se optou por servir ao Senhor, se ele te recebeu, nós temos a obrigação de guardar a sua palavra. Sexto aspecto, vá à igreja para ouvir e aprender. Oh, glórias! Estamos falando a respeito da importância da igreja. Da importância da igreja. Ela é importante para nos ensinar a palavra, para fazer-nos refletir, como nós estamos fazendo aqui hoje, refletir a respeito da vontade do Senhor. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 diz: guarda o teu pé quando fores à casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Amém? O texto, irmãos, o texto é bem claro também. Nós temos que guardar os nossos pés. Quer guardar os nossos pés? Pés santos, puros, segundo a vontade do Senhor. Guarde o teu pé, guarde a tua vida. Tenha uma vida pura quando fores à casa de Deus. Porque chegar-se para ouvir, olha só, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo. Sacrifícios de tolo você pode entender da seguinte forma: a pessoa não tem comunhão com o Senhor, não quer saber de Deus, não vem com satisfação, com alegria, com prazer à casa de Deus, e quando chega quer oferecer a Ele louvor, adoração, quer orar, quer ofertar, quer dizimar e outras coisas mais. É sacrifício de tolo, porque primeiro nós precisamos ter um coração segundo Deus, para que Ele receba a nossa oferta, seja a oferta de adoração, de louvor, a oferta financeira, enfim, seja qual for o tipo de oferta. Para que chegue diante do trono do Senhor, eu tenho que estar ligado a Ele, vivendo a verdade dEle. É assim que funciona. Amém? 7. Vamos à igreja para encontrar a Deus. Oh, glórias! Abacuque capítulo 2, versículo 20. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, cale-se diante dele toda a terra. Amém? Esse texto de Abacuque é uma profecia que há de cumprir-se ainda. Há de cumprir-se. Mas o profeta diz: o Senhor está no seu santo templo. Onde está o Senhor? No seu santo templo. Nós temos que acessar o templo, estarmos diante do Todo-Poderoso. Cale-se diante dele toda a terra, cale-se diante dele toda a terra. Oh, glórias! 8. Jesus deu-nos um exemplo quando ele foi à igreja. Irmãos, nós estamos citando alguns aspectos, porém, se fôssemos desdobrar, com certeza, essa quantidade de pontos seriam multiplicados. Mas eu creio que esses são suficientes para despertar-nos, para estarmos diante do Senhor. Jesus deu-nos um exemplo. Ele foi à igreja. Lucas capítulo 4, versículo 16. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler as Escrituras Sagradas. Queridos, esse texto deixa-nos claro que Jesus era um frequentador assíduo da igreja. Parece que não, não é verdade? Nós temos a ideia que Jesus não ia à igreja, sei lá por quê. Você pensa assim também? Mas parece que Jesus não ia à igreja, não é? Parece que Jesus não ia à igreja. Até porque nós temos aquela visão do judaísmo, só que Jesus vivia o judaísmo. Jesus era judeu. Ele estava dentro da igreja da sua época. Jesus não era cristão. Ele não seguia os princípios do cristianismo. Ele estava amarrado à lei. Ele veio para cumprir a lei. E ele frequentava a sinagoga. Sim, aos sábados ele estava ali segundo o seu costume. Se era segundo o seu costume, isso não quer dizer que ele ia ocasionalmente, mas ele estava frequentemente, de costume, no templo, na sinagoga.
Se Jesus é o nosso exemplo, nós temos também que observar esse princípio e estarmos juntos. E ali, na sinagoga, Jesus levantava-se e lia as Escrituras Sagradas, lia os profetas. Irmãos, eu tenho certeza que não há dúvida quanto à necessidade de estarmos congregados, de estarmos na igreja. Não há dúvida com relação a isso. O coração endurecido é que nos leva a rejeitar a ideia da obrigação de estarmos juntos. O nosso coração endurecido. E nós nos deixamos mover por tantas situações. Nós temos que vigiar um pouco mais, amados. Vigiarmos. Vamos vigiar, gente. Estar na igreja não é obrigação de pastor. Não é obrigação de apóstolo, de pastora, de diácono, presbítero. Estar na igreja é obrigação de servo de Deus. Pastor, diácono, presbítero, apóstolo, pastora, antes de tudo, são servos de Deus. Portanto, a obrigação que eu tenho é a mesma que você tem. Na verdade, cada um de nós somos chamados de sacerdotes pelo Senhor. Somos sacerdotes. Uns fazem numa área, outros o Senhor usa em outra área. Porém, cada um de vocês que estão aqui e vocês que nos veem pela internet, vocês são sacerdotes. E se não fazem alguma coisa, estão em falha com a vontade de Deus para a vossa vida. Procure ser sacerdote. Procure deixar-se usar pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vale ressaltar, irmãos, que igreja e templo no popular, na nossa linguagem coloquial, é a mesma coisa. Eu vou à igreja, eu vou ao templo. Templo são as quatro paredes, são o prédio, o edifício. Só que nós entendemos na nossa língua, igreja também como prédio, como edifício. Não apenas a eclésia que é a reunião, que é a congregação do povo de Deus. Amém? Vamos orar então. Senhor, eu quero clamar que Tu venhas mover de forma poderosa, Senhor. Despertar-nos, para que nós possamos estar sempre buscando a congregação, estarmos congregados, Pai, para Te louvar, para Te adorar, para aprendermos mais de Ti. Ó Deus, fala conosco de forma poderosa, Senhor. Alcança-nos com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Abençoe a estes que estão ouvindo a palavra, que ainda hão de ouvir, Senhor, que sejam despertados para fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1010